reunidos mais uma vez aqui. Glória a Deus. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. O Senhor tem proporcionado um dia de cada vez para avançarmos, para caminharmos, para aprendermos, principalmente, né, irmãos? O tanto que nós precisamos aprender com Deus, a avançar nesta maturidade que Ele requer de nós. E se Ele está requerendo, é porque Ele sabe que nós somos capazes de alcançar essa estatura da maturidade, de filho maduro, e cumprir o propósito que Ele, né, colocou nas nossas mãos. Quero compartilhar algo bem interessante aqui com os irmãos. Jonatas e o seu escudeiro. Estava meditando aqui, compartilhei com a Eva também. Algo que estava já no script aí, dos estudos, e eu achei interessante compartilhar com os irmãos hoje. Está em 1 Samuel, capítulo 14. Vamos colocar, enfatizar algumas palavras interessantes desta passagem aí. E essa passagem é muito interessante, com algumas palavras que eu selecionei, que eu quero dar ênfase para a meditação de cada um de nós aqui. Amém? Vamos ler aqui então. Sucedeu que, um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Amém. Esses primeiros versos traz um contexto bem interessante, onde mostra aí Jonatas, filho de Saul, e um jovem escudeiro. E aí tem toda uma história desenrolar, né, que vai desenrolar aí com o filho de Saul, Jonatas, e o seu escudeiro. Só que tem algo interessante aí também, porque na retaguarda ali, nas sombras, como é que fala assim, nos bastidores, tem Saul e o exército. E junto com Saul estava Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô. Icabô, filho de Finéias, filho de Eli. Lá no princípio do livro de 1 Samuel, capítulo 3, capítulo 4, começa a mostrar todo um cenário do sacerdócio de Eli, um sacerdócio totalmente assim, afastado dos caminhos do Senhor. O sacerdote Eli era velho e ele não tinha as rédeas sobre os filhos. E então aconteceu toda uma questão de Ofni e Finéias realizarem o que era mal aos olhos do Senhor, e aconteceu um embate ali com os filisteus, e então os filisteus tomaram a arca, e Ofni e Finéias também morreram. E tem um detalhe também, que neste momento, deste cenário, onde a arca é levada, nasce este irmão de Icabô, que é Aitube, que tem ali Aías. Esse Icabô nasce exatamente quando a arca é levada pelos filisteus. E a gente percebe que o significado de Icabô foi-se a glória de Deus. E nós percebemos que o nome de um filho, quando ele vem ao mundo, ele está relacionado com alguma situação. E exatamente na situação onde a arca é levada, nasce o filho aí de Finéias, e ele recebe o nome de Icabô, foi-se a glória de Deus. Por duas vezes Icabô é mencionado na Bíblia, nesta passagem onde a arca é levada pelos filisteus, e novamente neste cenário aqui. E então, o que eu percebo? Que Saul, ele está junto com ele ali,
Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli. Ou seja, com Saul já não tinha ali a glória de Deus, a presença de Deus já estava se esvaindo. Não estava ainda em sua plenitude, porque estava ainda iniciando essa transição de ungir Davi como rei, porque isso vai acontecer no capítulo 16, 2 capítulos após aí. Mas aqui neste cenário a gente já percebe que o Senhor já estava esquadriando o coração de Saul. Então eu percebo este contexto, onde o Senhor vai usar Jonatas e o seu escudeiro para mostrar, inclusive para Saul, alguns princípios valiosos acerca do reino, acerca da obra de Deus. E aí nós vamos prosseguir aqui na leitura. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar à guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozes, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, a outra ao sul, defronte de Geba. Então nós temos aí Bozes e Sené. Bozes estava ao norte, defronte a Micmas. Bozes significa excessivamente branco, reluzente. E aí, nós acabamos de louvar aqui, né, a pedido do pastor Klaus, brancos como a neve. Então, nós precisamos, de fato, buscar o Senhor para limpar as nossas vestes, termos as nossas vidas totalmente limpas pelo Senhor, realmente nos colocarmos, introduzirmos no corpo de Cristo, porque o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e nesta trajetória do átrio santo, santíssimo, o sumo sacerdote leva o seu corpo consigo. Por isso que o livro de Hebreus fala que nós temos a intrepidez de chegar ao santo do santo através do sangue, através do próprio Senhor Jesus, do sangue dele. E neste processo envolve a purificação das nossas vidas. E aí a necessidade de entrarmos neste lugar estreito, que quando Jonatas ele procura passar a guarnição dos filisteus, então tem uma passagem estreita. Nesta passagem estreita, eu faço uma relação aí com a nossa caminhada de porta estreita, caminho estreito, que nos conduz. Este caminho é o nosso propósito, de sermos semelhantes a Jesus. Então, Bozes aí mostra o quê? Dentro deste propósito, de buscarmos a limpeza da nossa vida, da nossa alma, estarmos devidamente limpos através do sangue do Cordeiro, e apontando para o norte, ou seja, o alto do Zafon, porque no alto monte, no alto do Zafon, lá no terceiro céu, se encontra o Pai, e assentado ao lado dele, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o sumo sacerdote, que faz a expiação por nós. E aí a necessidade de buscarmos este lugar, de nos limparmos, olhando para o norte, olhando para o autor e consumador da nossa fé, em lugar escondido, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, no lugar onde o Senhor preparou para nós. No canto, no nosso quarto, naquele lugarzinho onde nós temos aquela intimidade com o Senhor, onde nós temos o relacionamento íntimo com o Senhor. Importante meditarmos nestes elementos que estão aí, porque é uma mensagem para cada um de nós. Nós estamos devidamente investindo o nosso tempo neste esconderijo, neste lugar de intimidade com o Senhor, de relacionamento, de oração, de busca, de diálogo com o nosso Senhor? Esta é a primeira pergunta que eu deixo para cada um de nós. Estamos buscando este lugar? Nós precisamos nos limpar? Estamos olhando devidamente para o Senhor?
no Alto do Zafon, porque nesta trajetória, é uma trajetória difícil, que sim, tem lugares espinhosos, e daí a palavrinha Sené, que também se relaciona com Sinai, porque Sinai também tem o significado de espinho, e no Sinai o Senhor deixou a lei para o povo de Israel. E nós temos a lei no interior do nosso coração, nas nossas vidas, e o Senhor nos mostra que nessa trajetória também tem momentos difíceis, de espinhos, momento em que nós precisamos nos colocar diante do Senhor, no tete a tete, no relacionamento. É por isso que eu relaciono também este lugar no monte, este lugar onde você e o Senhor precisa entender neste propósito, nesta caminhada, de ultrapassar, de romper, de realmente ultrapassar esses lugares espinhosos na nossa vida. E aí, continuando na nossa meditação, se quiser comentar algo, só me dá um oi. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Amém. Eu grifei aqui que para o Senhor nenhum impedimento há. Para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível. E aí ele complementa de livrar com muitos ou com poucos. E o Senhor, no decorrer da história de Israel, ele mostrou para nós que ele reduziu ali o povo a poucos para mostrar de que ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso, que realiza, que não precisa de muitos para cumprir o seu propósito. Ele precisa dos poucos que creem, daqueles poucos que têm convicção. Por isso que eu coloquei essa palavrinha, convicção. É a certeza profunda e inabalável de realmente crer que o Senhor é o Todo-Poderoso que faz todas as coisas envolvendo a vida de um justo, a vida de um servo de Deus. E aí eu quero retomar com vocês este conceito que nós compartilhamos aqui de um judeu que veio para o Brasil, um judeu que eu vejo nele características de um judeu benjamita, um judeu usado por Deus no espírito, nos dons, nos milagres, nos dons espirituais, que crê como nós cremos, duas casas de Israel, solenidades bíblicas e a obra do Senhor envolvendo a igreja, judeus e gentios em Cristo Jesus. Ele mostrou este conceito que eu achei muito interessante e eu reitero em compartilhar com vocês aqui, acerca da fé. A fé, que do hebraico emuná, é fidelidade, como nós encontramos em Gálatas 5, capítulo 5, verso 22, está ali fidelidade, faz parte do fruto do Espírito. E também envolve o quê? Confiança, constância, ou seja, perseverança e convicção. Essa convicção, a certeza profunda e inabalável. Como se fossem ali os 4 pés da mesa da proposição, que está no lugar santo. Essa mesa de madeira revestida de ouro, onde tem ali em cima 12 pães. Os 12 pães que vai apontar para as 12 tribos de Israel, mas que estão relacionados com a igreja, porque a igreja é Israel celestial, os descendentes como estrelas. Então, eu trago este conceito porque aqui, neste versículo, nós percebemos que Jonatas, ele tinha essa convicção, ele tinha essa fé no Deus Todo-Poderoso. Isso com Saul lá nos bastidores, né? Avançando aqui na leitura. Então seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo.
a tua disposição será a minha. E aí eu quero trazer essa questão do escudeiro. Por quê? Porque nós temos um chamado, nós temos um propósito. O Senhor nos chamou para o cumprimento de um propósito, de uma vocação. Isso envolve o quê? Fé. Isso envolve posicionamento em Deus, no nosso Senhor, de trilharmos essa trajetória que foi confiada a nós. E aí surge uma pergunta. Quem tem sido o nosso escudeiro? Que no hebraico é Nasa. Quem tem sido o nosso escudeiro? O nosso pajem de armas, aquele companheiro nesta missão que o Senhor confiou a nós. Porque escudeiro significa aquele que carrega, aquele que suporta. Ele carregava as armas de Jonatas. E ele declarou para Jonatas a sua fidelidade também. E ele disse que faz tudo conforme o seu coração. Eu estou aqui contigo, Jonatas. A tua disposição será minha. Ou seja, ele estava ali como aquele parceiro, aquele companheiro de fato. Se nós transferimos para o dia de hoje, nas nossas batalhas espirituais, é aquele que ora, aquele que intercede por você, aquele que guerreia contigo, que batalha as suas guerras. É ele como um conservo seu. O que é um conservo seu? É aquele que é semelhante a você. Aquele que também se identifica com você. Se você tem um chamado de ser alguém que vai despertar, alguém que vai... O Senhor te chamou para ser uma testemunha, o Senhor te chamou para ser um profeta, um atalaia, o Senhor te chamou para ser um evangelista, um pastor. Você tem que ter essa convicção do chamado. E você vai se identificar com alguns que também se identificam com você. Então, é importante o quê? Que você tenha do seu lado aqueles que também se identificam com o chamado, que são semelhantes a você, que reconhece a visão de Deus em sua vida e batalha contigo nesta peleja. Por isso que durante a nossa caminhada de fé, durante as experiências que nós temos, muitos não conseguem enxergar o que Deus tem para a minha vida, para a vida da Evelyn, para a vida de cada um de vocês. Não conseguem enxergar e não conseguem batalhar, guerrear contigo. E isso também tem outros que até mesmo não creem, não acreditam no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de agir conforme ele agiu nos tempos antigos. Então, essa é uma reflexão importante, que nós precisamos, de fato, estarmos atentos com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e compartilharmos das nossas vidas com pessoas que o Senhor foi colocando para cada um de nós. Então, no dia a dia, a gente começa a ter experiências com o Senhor, começa a ter uma certa maturidade acerca das pessoas que estão ao redor, o que nós precisamos compartilhar ou não, do que será realmente edificante, daquilo que nós falamos, daquilo que nós compartilhamos de experiência. E aqui nós percebemos muito importante aqui é o escudeiro do lado de Jonatas, acompanhando, sendo parceiro nessa batalha. Quero até ler na versão King James, né, que diz assim: redarguiu-lhe seu pajem, segue a inclinação do teu coração. Eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Isso me faz lembrar ali Ruth e Noemi. Quando Ruth faz uma promessa para Noemi: onde você for, eu vou. O que você decidir, eu decido também. Para onde você for, eu irei contigo. Eu não vou te abandonar. E quantas vezes, né, a gente também tem que ter a responsabilidade, né? Isso que o Ricardo está falando, de muitas pessoas que não acreditam, que elas não conseguem ter a mesma visão daquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós, né? Cada um com o seu propósito, com o seu chamado, e elas não conseguem ter a mesma visão. Tem aquelas que sequer acreditam que Deus pode fazer alguma coisa.
Mas nós também precisamos ter a responsabilidade pessoal de discernir para quem que nós vamos falar, para quem que nós vamos caminhar, com quem que nós vamos contar. Para quem que a gente vai ligar e vai falar assim, ora comigo. Para quem que a gente vai ligar e vai falar assim, eu preciso compartilhar algo, eu preciso conversar com alguém, né? Você conversar com alguém. E hoje eu vi um testemunho de uma mulher abençoada, assim, a sua família, o seu marido é pastor, ela é muito abençoada por Deus, e ela falando assim que uma outra irmã estava ministrando a palavra num retiro de mulheres, ministrando a palavra. Quando ela terminou de ministrar a palavra, ela parou, a mulher estava indo para o banheiro, ela parou, a mulher no corredor, assim, segurou. Ora comigo, porque eu quero aprender com você a ter esse amor pela palavra como você tem. Então, nós temos a responsabilidade de reconhecer aquilo que Deus faz na vida do outro, aquilo que o outro carrega, honrar aquilo que o outro carrega e colar junto. Vem cá, eu quero andar com você. Vem aqui, eu quero que você ore comigo, para que eu também tenha, do mesmo jeito que você ama a palavra, eu também quero amar, sabe? Então, a gente precisa ter esse entendimento de que a responsabilidade é pessoal, é nossa também, né? Não é só também a gente fala alguma coisa, o outro não acredita, ai, mais uma ferida, né? Mais uma coisa para eu me limpar, mais uma ofensa. Não, a gente tem que ter responsabilidade pessoal nas nossas escolhas também de com quem, de quem que a gente vai beber, de que fonte que a gente vai beber. Amém. Irmã Poliana? Então, no meio de tudo isso, a gente tem que lidar com o organismo vivo, né? Porque cada um tem um talento e a gente precisa do talento uns dos outros. É por isso que é um corpo. Mas, infelizmente, é um corpo que ainda é carnal. Então, existe inveja. A inveja é um sentimento muito medíocre. Muito medíocre. Porque, na verdade, Deus não fez uma pessoa dotada de todos os dons. Ela precisa do outro. Porque o outro tem algo que não tem nela. Então, é uma completude que um vai se complementando com o outro. Eu não digo da liderança, porque a liderança é que carrega esse peso de levar aquelas ovelhas e direcionar as ovelhas. Eu digo do próprio corpo, se degradeia às vezes, um não acredita no outro por causa desse sentimento de Caim. E a carne ainda não foi vencida, não se negou, né? Porque uma igreja que anda se negando a si mesma, ela sabe que ela é um organismo vivo, que ela é dependente um dos outros. Olha, eu não tenho completude, eu preciso daquilo que fulano tem. Então, ela tem essa consciência de que ela não é um pé andando sem a perna, e nem uma cabeça sem o pescoço, e nem um tronco sem as duas pernas. Então, é nesse sentido. Então, eu passei muitos anos em igreja, eu vi que há muita facção, divisão, e o sentimento principal é a competição. Imagine se o corpo da gente, como organismo vivo, começasse a competir um com o outro. A pessoa morre, né? Porque não tem como sobreviver. Mas esse sentimento invejoso e medíocre, infelizmente, existe na carne. E Saul, ele tinha esse sentimento contra o Davi, por isso que ele não acreditava ali, precisou, até o filho dele via aquilo que Deus já tinha na vida de Davi, mas ele não acreditava. É sentimento competitivo e carnal. Enquanto a gente não tiver a mentalidade de que nós somos um organismo vivo, a gente não consegue andar como um corpo. Amém. Existe mesmo, irmã. E 2 Timóteo, no capítulo 3, vai falar sobre isso. Daqueles que são amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, soberbos, desobedientes a pais e mães, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, que têm aparência de piedade, são aqueles que parecem crente, mas não são, elas negam com as suas obras. Então, vai existir, nos últimos dias vai piorar. Por isso que a responsabilidade é pessoal, de discernir. Nós precisamos ter o Espírito Santo conosco, para nos ajudar a discernir com quem, para quem, como a gente vai compartilhar e crescer no corpo de Cristo. Eu vejo, assim, o Senhor requerendo tanto essa maturidade por conta disso mesmo, porque a apostasia, ela vai crescer. E a apostasia crescendo, o amor de quase todos, como diz a palavra, vai esfriar. Então, meus irmãos, nós precisamos nos preparar para isso, para este cenário. Vai acontecer, irmãos. Por isso que o Senhor chama a atenção para a maturidade, para suportar este cenário. E aí, é isso que a gente está chamando a atenção. Importante atentarmos para esses detalhes, né? Deixa eu avançar aqui.
compartilhar mais algo? algo? Não, eu estava confirmando aqui, 2 Timóteo, se eu acertei a referência. Amém. Acertou. Acertei a referência. Amém. Agora eu quero a participação dos irmãos aí. Quem pode ler Atos 19, do 11 ao 16? Eu leio. Mateus lê. Tá, antes vamos ler aqui, ó. Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Então, algo que eu frisei aí, né? Nos daremos a conhecer a eles. Então, estes homens, quem são esses homens? Os inimigos. Os inimigos de Deus. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, o inimigo conhece ou não conhece a gente? Esta é a pergunta que eu quero deixar aqui e vamos meditar através dessas leituras aí, tá? Enquanto o Mateus vai lendo Atos 19, alguém prepara 1 Coríntios e uma outra pessoa prepara Efésios 3. Eu leio Coríntios. Amém. Irmã Cristina vai ler 1 Coríntios e quem vai ler Efésios? Eu leio Efésios. Efésios 14 e 20, né? Efésios 3, do 14 ao 20. Então vamos meditar na leitura de Atos 19 aí. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Amém. Então, olha só que interessante, né? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês, filhos de Seva, quem vocês são? Então, aqui, olha só que interessante. Aqui a gente já consegue extrair algo interessante acerca da vida de Paulo. E Paulo, ele foi realmente, teve um encontro com o nosso Senhor e ele teve uma preparação, ele teve um momento de ser conhecido ali, de fato, ele se preparou, se posicionou, este posicionamento, essa preparação envolveu, de fato, extrair dele tudo aquilo que não era conveniente, até mesmo as suas convicções acerca do que ele cria nas Escrituras, porque ele teve revelação acerca do propósito do Senhor, e então ele passou a ser semelhante a Jesus. E é algo que, para mim, é a chave, neste versículo 15 de Atos 19. O espírito maligno respondendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Então ele colocou ali o discípulo e o mestre, o apóstolo e o mestre, Paulo sendo semelhante a Jesus. E aí ele perguntou para os filhos de Seva: e vocês, quem são? Dizendo assim: vocês não estão sendo semelhantes a Jesus. Porque Paulo está sendo. Colocando aqui, né, o entendimento que eu estou tendo aqui. Tanto é que o Espírito saltou sobre eles e humilhou, de fato, né? Eles saíram fugindo nus. Então, levaram uma surra, saíram feridos, desnudos daquela casa. Então, aqui, para mim, já tem uma chave importante, que o inimigo, para realmente reconhecer, né, nós como opositores nesta obra das trevas, é necessário que nós sejamos semelhantes a Jesus. Porque se fizermos a obra do Senhor com a força dos nossos braços, ou até mesmo só pelo conhecimento da palavra, porque Paulo tinha isso demais, então não é suficiente.
Alguém lê? 1 Coríntios, é a irmã Cristina, né? Isso. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Amém. Olha que passagem linda, né? Paulo, no capítulo anterior, no capítulo 12, ele fala dos dons. Então, irmãos, tem dons, 9 dons, os dons aqui. Aí Paulo dá uma pausa, assim, puxa, eu preciso falar de algo aqui valioso. Então, Paulo abriu o coração e, claro, com inspiração do Espírito, né? Ele disse algo maravilhoso nesse capítulo 13. E aí no capítulo 14 ele retoma o assunto dos dons. Mas aí no capítulo 13 a gente percebe que a necessidade de realizarmos toda a obra do Senhor em amor. Em amor. De nada vale eu conseguir, como é que fala? Traspassar o monte. Dizer para o monte, vai para lá, ou fazer maravilhas. Pense em todo tipo de maravilha aí que o homem de Deus fez na Bíblia. Se não for, se não tiver amor, de nada vale. Então, o amor, ele está inserido neste pacote, porque ele diz assim, acerca da maturidade, porque ele fala que quando ele era menino, ele falava como menino. E é algo muito importante aqui, porque existem algo espiritual aqui, de realmente chegarmos nessa maturidade, de sermos filhos maduros. E aí ele diz que quando ele passou a ser homem, ele desistiu das coisas de menino. E aí ele diz assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, porque ele disse isso, que em parte conhecemos, mas agora nós olhamos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora, em carne, neste momento, as nossas experiências, conhecemos em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Olha, de novo aqui algo interessante, porque Paulo estava pensando no Mestre, Paulo estava pensando em Jesus. E novamente nós entendemos aqui a necessidade de buscarmos sermos semelhantes a Jesus. É isso? No versículo 1 do capítulo 13 fala, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como o sino que tira. Exato. Então, olha só que interessante. Esse capítulo é um capítulo lindo, maravilhoso, e ele fala do amor. E neste amor, ele olha para Jesus, o amor de Cristo, e da mesma forma que ele se esforça em ser semelhante a Jesus, então ele passa a ser conhecido, como ele diz aqui no verso 12. Então isso é lindo demais, a necessidade de alcançarmos neste amor de Cristo. E, por falar de amor de Cristo, vamos a Efésios, capítulo 3 aí. Amém. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha só outra passagem linda, né, maravilhosa, acerca do amor de Cristo. E olha só, Paulo, me ponho de joelhos. Olha aí a expressão dele, de fato. Me ponho de joelhos. Ele, como sendo aquele escudeiro de Jonatas, eu me ponho de joelhos, eu intercedo, eu oro, eu estou contigo, porque ele fala de toda a família aqui, ó. Toda a família. Então, Paulo estava intercedendo, sim, pelos domésticos da fé, para que eles cheguem também neste lugar de plenitude, lugar de maturidade espiritual, neste lugar onde o amor de Cristo esteja no coração de todos. E aí a profundidade, a largura, a altura, o comprimento do amor de Cristo vai relacionar com o quê? Com a Nova Jerusalém, que tem largura, profundidade, altura iguais. E por isso que a Nova Jerusalém, ela tem características que vão endossar a obra de Cristo, a obra também da igreja, porque é corpo de Cristo, porque Cristo é cabeça e corpo. Isso é maravilhoso, porque Jesus Cristo e o seu corpo, realizando uma obra que até hoje está em curso e vai se consolidar, né, na consumação dos séculos. Agora, neste mundo, na viração deste mundo para o reino milenar, e no reino milenar também o exercício do ofício sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é a igreja sacerdotando as nações. Então, é algo maravilhoso, algo lindo. E nós percebemos nessa passagem, onde fala que de Jonatas chamar o escudeiro e falar: nos daremos a conhecer a eles, aos inimigos. E os inimigos, com certeza, conhecem aquele servo de Deus, aqueles que buscam, aqueles que oram, aqueles que entram nas batalhas espirituais, nas guerras, nas pelejas, que oram, que buscam a maturidade de ser semelhante a Jesus. E é por isso que os inimigos, por buscar conhecer, para quê? Porque é uma guerra, é uma batalha. O inimigo reconhece as armas que nós temos, poderosas em Deus, contra o reino das trevas. Então, por isso, há necessidade de entendermos de que a cada dia somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E reconhecendo isso, nós precisamos nos posicionar dia após dia nesta maturidade, e quando avançamos níveis de maturidade, nós também podemos o quê? Batalhar as guerras mais difíceis. O Senhor não vai te colocar numa guerra se você não estiver condições de batalhar, de guerrear essa guerra. Ele vai mostrar para você, ele vai te ensinar, ele vai chamar a tua atenção. Por isso que, por vezes, na nossa vida, nós sentimos as tribulações, as dificuldades, porque é o Senhor agitando a nossa vida para nos despertarmos e avançar na maturidade. Porque se nós não despertarmos, não chegarmos na maturidade, nós não vamos nos preparar devidamente para as batalhas que elas estão chegando. Estão chegando. E aí o Senhor vem falando conosco acerca disso. Amém? Amém. 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 E aí, olha só que interessante, que eu quero chamar a atenção aqui. Vamos ler aqui esses versículos. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal.
Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondidos. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Amém. Aleluia. Eu grifei aqui, ó, isto nos servirá de sinal. Então, Jonatas, ele é como se ele quisesse ali ter uma certeza. Então, ele estava convicto, ele tinha fé, ele estava preparado, ele estava com as armas, ele queria, ele estava cheio de Deus, como diz, né, os nossos irmãos aí. Mas ele queria o aval de Deus, como diz, ele queria o sinal. Tipo assim, o Senhor dando o sinal, agora é a hora. E por que eu estou sinalizando isso? É importante, irmãos, termos, de fato, o sinal de Deus de avançar com algumas situações em nossas vidas, envolvendo batalhas espirituais, envolvendo vidas, envolvendo os domésticos da fé, outras vidas, sejam qualquer situação. Qual é o sinal aqui que eu quero chamar a atenção? Sempre nós precisamos consultar ao Senhor, buscar o Senhor, nos colocar diante do Senhor, se de fato as decisões que nós precisamos tomar estão de acordo com a vontade do Senhor. Não somente porque é correto, mas se está no tempo certo de agir. Isso é importante. Eu preciso fazer porque é o certo. É o certo a fazer, mas está no tempo apropriado? Esta é a questão. E o Senhor sabe se aquela ação que você vai tomar, a decisão que você for tomar, está no tempo determinado que o Senhor determinou para a sua vida. Se não estiver no momento certo, não vai dar certo. Simples assim, né? Até compartilhando com vocês experiências que tivemos. Experiências em decorrência, por exemplo, de conserto, experiência de reconciliação em nossas vidas, em algumas situações onde nós queríamos conversar, dialogar com pessoas, por exemplo, de ter uma reconciliação, porque aconteceu um atrito, alguma situação ou outra, e aí nós queríamos, mas nós consultávamos o Senhor. E o Senhor, na primeira consulta de uma situação dessas, ele disse, não, ainda não é o tempo. É necessário? Sim, mas não é o tempo. E aí consultou uma segunda vez, uma terceira vez, e na quarta consulta, então o Senhor deu o sinal. Agora é a hora. E o tempo durou 3 anos, nesses intervalos. Senhor, nós queremos ir lá, Senhor. E o Senhor, não é o tempo. Porque não depende só de nós, né? Depende da outra parte. Senhor, quero ir agora. Não vai. Teve até uma situação, né? Se você for, você vai... Deus enviou uma missionária que entregou uma palavra. Se você for, você vai sair de lá sangrando. Isso. Vai continuar sangrando. Então, o Senhor disse não. E obedecemos o Senhor. Sim. E no momento em que Deus disse sim, a comunhão foi perfeita. Isso. Tudo ficou restaurado, de fato. Como se não houvesse tido uma ruptura anterior. Apenas realmente para crescimento de ambos, mas como aquilo não tivesse manchado o relacionamento. Para o mal, né? Mas sim para o bem. Então, o Senhor, ele está atento e ele quer te ouvir, ele quer o relacionamento. O nosso relacionamento com o Senhor é para muitas coisas. Dentre elas, realmente conduzir os nossos passos, das nossas decisões serem tomadas devidamente de acordo com a vontade dele, porque ele sabe, de fato, aquilo que vai edificar ou não. Então, aqui fica como algo para nós meditarmos acerca disso. Pode falar, irmão.
Então, eu acredito realmente também assim, igual, porque o livro de Provérbios diz que há tempo de se afastar, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar, né? Existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. E eu, depois de muito tempo na minha vida, né, eu estou aprendendo a andar totalmente debaixo da direção dele, sabe? Porque você não se fere tanto e você fica pacificado, porque a paz é o hábito do coração, né? Quando você eu já tomei decisões na carne, fora da comunhão com Deus, e quebrei muito minha cara, muito ao ponto de todo mundo falar assim, e eu não tinha perguntado para Deus, foi decisão minha. Então, agora, minha vida, já uns 3 anos para cá, tudo que eu faço é depois de muitos joelhos no chão e jejum e oração, literal. Porque se Deus não me der paz, eu não faço. Mas às vezes a gente quer fazer e a gente chora e a gente acha que está na hora e a gente se machuca muito. Se a gente andar debaixo da direção de Deus, como a irmã Evelyn falou, foi para paz, foi para bênção. Até nas reconciliações é para bênção. Reconciliações de amizade, de pessoas que a gente, familiares, amigos, né, que você às vezes quer falar uma palavra de Jesus para aquela pessoa, jejue primeiro. Aquela pessoa às vezes precisa ser amassada por Deus, né? Às vezes ela precisa passar pela quebra do vaso. Se não é vaso, precisa acontecer algumas coisas na vida dela para que ela se torne mais fértil para nós falar como palavra, que a gente carrega a palavra, né? Então, é uma coisa que eu venho aprendendo. Sem Jesus, a gente não pode fazer nada. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo na prática também. Amém. 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 Vamos avançando, então. E aí, algo que eu quero extrair aqui, né? Acerca disso. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu escudeiro atrás dele. E caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Em outras traduções... Tá bem difícil essa tradução. Tá difícil a tradução? Em outras traduções fala assim, ó, subiu Jonatas engatinhando, né? Engateando, como um gatinho. Jonatas derrubava e o escudeiro matava. Isso. Um derrubava e o outro matava. Isso, um derrubava, outro matava. Ou seja, eles agiam em dupla, né? Em equipe mesmo. E aí esse posicionamento de Jonatas, de ser engatinhando com os pés e as mãos, é como se fosse um felino mesmo, um leãozinho. E aí eu quero fazer aqui um gancho, porque Jonatas e o escudeiro, eles eram parceiros mesmo. E essa parceria de duas pessoas, a gente vai linkar com as duas testemunhas. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. E o que a gente leu até aqui entre Jonatas e o escudeiro, um acordo mútuo, um acordo... Um tinha o coração do outro, como foi lido aqui, de fato... na mesma visão, no mesmo propósito, caminhando lado a lado. Olha só como eles agiram contra os inimigos. Um derrubava, o outro matava. Uma sincronia perfeita, harmoniosamente perfeita. E aí, o profeta Amós declara, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E aí, o relacionamento com o leãozinho, né? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz sem que nada tiver apanhado? E aí Jonatas, né, andando aí como se fosse engatinhando, como se fosse um leãozinho, para mim, fez uma conexão muito interessante com as duas testemunhas. E Jonatas, no hebraico, significa Javé deu, ou seja, o leão deu ao leãozinho os seus inimigos. Então, eu acho muito lindo isso, o Senhor nos mostrando, né, essa palavra, nos mostrando o que o Senhor tem a fazer, né, nos últimos dias principalmente, usando servos de Deus maduros em Deus, no amor de Cristo, na plenitude, na maturidade, filhos maduros, porque Ele quer usar os seus servos como leõezinhos. Quer complementar algo? Não? E aí, encerrando aqui, no verso 23, diz que assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven,
que significa casa de vaidade. E, novamente, chamando a atenção, vocês podem, inclusive, meditar esse capítulo por inteiro, a vida de Saul. Saul já estava ali totalmente frio, já não estava sensível à voz de Deus. Ele, neste contexto todo de Jonatas e o escudeiro, ele mandou consultar a Deus, mandou o sacerdote consultar a Deus, mas aí ele percebeu que Deus já estava fazendo, falou, não, deixa de consultar, vamos fazer porque Deus já está fazendo. Ou seja, Saul, mesmo ali, diante da estola sacerdotal, no sacerdote, com a arca da aliança ali perto, ele já estava insensível ao Senhor. Isso mostra o quê? Que Saul já estava movido por orgulho, vaidade, já estava se afastando daquilo que o Senhor tinha colocado sobre a vida dele. E tanto é que nos versículos seguintes aí, capítulo 15 e 16, o Senhor já levanta Davi, né? Já vai ungir Davi. E nós percebemos que toda essa história é uma demonstração do que Deus vai fazer também nos nossos dias, usando servos fiéis como Jonatas, e também aqueles que buscam o Senhor no anonimato, buscam o Senhor no esconderijo, buscam o Senhor em querer agradar a Ele, em querer se posicionar diante do Senhor, ao invés de mostrar às pessoas, não precisamos disso, precisamos ficar no anonimato. Tanto é que o nome do escudeiro não foi dito, não é mesmo? Qual era o nome do escudeiro? Não tem, por quê? É uma demonstração de ficar no anonimato, de ficar no esconderijo do Senhor, porque o Senhor usa os pequeninos da terra para confundir aqueles que são. E o Senhor nos trouxe aqui, né, ensinamentos valiosos nessa passagem aí, que também está relacionado com o perfil das duas testemunhas.